Fala pessoal, tudo bem? 2026 começando e você já começou operando as opções? Ou ainda não sabe operar as opções? Esse vídeo de hoje eu já te alerto, pega o seu café, pega o seu energético, porque eu vou fazer o meu melhor por aqui para te dar o guia mais prático que você possa ter conhecido, o guia mais didático que você possa encontrar aqui pelo YouTube. A missão desse vídeo vai ser essa, te explicar de maneira completa tudo sobre as opções para que você possa a partir de hoje conseguir executar suas primeiras operações e a partir de hoje, inclusive, nunca mais deixar de operar esse mundo, porque é um mundo onde você pode criar os seus próprios dividendos, onde você pode multiplicar a sua rentabilidade, multiplicar os seus dividendos, onde você pode escolher o que você gostaria de fazer dentro do universo das opções, onde você pode escolher ser pago para comprar a sua ação preferida, onde você pode escolher inúmeras formas para fazer com que você acelere a sua rentabilidade, a sua aposentadoria, a sua liberdade financeira, e isso eu deixo para que você escolha como você gostaria de chamar. Mas então, papel, caneta e vem comigo, que o vídeo vai ser brabíssimo, mas você precisa fazer a sua parte aí e se dedicar para de fato entender esse mundo, e eu tenho certeza que se você fizer isso comigo aqui hoje, a partir de amanhã, você entra nesse mundo para nunca mais sair dele. Bora lá? Esse é o primeiro vídeo por aqui? Chegou no momento certíssimo. Assiste esse vídeo completo, porque dentro dele você vai ter todas as informações que você precisa para iniciar nesse mundo das opções. Já é seguidor do canal? Se existe ainda alguma dúvida para você no universo das opções, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar também. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Insta e bora lá! Vamos para o conteúdo. Então, o que são as opções? Opções nada mais são do que um contrato. Um contrato simples. E eu quero que você não imagine as opções como este nome, como opções. Eu quero que você imagine na sua cabeça contratos. E agora que eu substituo o nome de opções por contratos, aqui dentro deste universo, você só tem dois contratos possíveis. Isso mesmo, as opções são traduzidas em apenas duas opções. Ou seja, dois contratos, o contrato das calls e o contrato das puts. E agora que você está conectado com contratos, dentro de um contrato, eu quero que você pense junto comigo, o que você consegue enxergar dentro de contratos? Imagine um contrato mesmo, de algo que você gostaria de consumir aí, de comprar por aí. O que você consegue enxergar dentro desse contrato? Vamos lá? Eu vou te dar uma ajuda. Vamos pensar junto? Contratos. Eu tenho o comprador e também tenho o vendedor. E mais do que óbvio, o comprador, para executar o seu direito, para comprar aquilo que ele gostaria de comprar através do contrato, ele gasta dinheiro, pois ele está comprando, não é verdade? O comprador sempre gasta dinheiro porque ele está comprando o que ele gostaria de ter. E o vendedor? O vendedor está recebendo dinheiro, ganhando dinheiro. Por quê? Porque ele está vendendo. Ou seja, para vender ele precisa receber. Então, de cara, você já percebe que o vendedor recebe dinheiro e o comprador gasta dinheiro. Mas isso é mais do que óbvio, pois nós estamos falando de contratos. E dentro de um contrato, nada de novo eu estou te falando aqui. O comprador certamente gastaria o dinheiro, assim como o vendedor certamente receberia o dinheiro. Dois conceitos também importantes dentro das opções. O conceito de quando eu compro, eu tenho o direito, e quando eu vendo, eu tenho a obrigação, o dever. E de novo, isso é muito simples, mais uma vez, não é verdade? Imagine, se eu compro, eu tenho o direito de comprar mesmo. Eu tenho o direito de ter aquilo porque eu comprei. E se eu vendo, eu tenho o direito de receber por isso, pois eu vendi. Então, de novo, tá vendo como são contratos, simplesmente contratos. E ainda você pensando dentro de contratos, o que mais você consegue enxergar dentro de um contrato? Então eu tenho compradores e vendedores, eu tenho também um prazo determinado para esse contrato. Tenho ou não tenho? Tenho, não é verdade? Pois um contrato precisa ter datas definidas e prazos definidos, ou seja, eu também tenho dentro do contrato das opções uma data de vencimento. Mas ainda quero que você continue pensando sobre o contrato. Eu tenho compradores
comprador, o vendedor e a data de vencimento. Mas eu também tenho o que eu estou negociando. E é óbvio que você, como comprador ou como vendedor, sabe muito bem o que você está negociando. Ou pelo menos deveria saber, não é mesmo? Ou seja, conseguiu conectar a importância de você saber mesmo o que você está fazendo? E olhe, nós estamos falando só sobre contratos. Então, dentro do contrato, você pode ser o comprador ou o vendedor. Você tem uma data de vencimento e você precisa saber o que você está negociando. E dentro do que você está negociando, você, de novo, precisa refletir e pensar muito bem. Por quê? Porque nós estamos falando só de contratos, mais uma vez, e você pode escolher ser o comprador ou escolher ser o vendedor, mas para você ser o vendedor, você precisa ter o que vender, não é mesmo? Precisa, porque como é que seria possível você vender alguma coisa que você não tem? E isso é muito importante. Você nunca deveria vender o que você não tem, porque nós estamos falando apenas de contratos. E agora que você já sabe que você, se escolher ser o vendedor, não pode vender o que você não tem, se você escolher ser o comprador, é óbvio que você ainda não teria isso, não é mesmo? Pois se você está comprando, é algo que você está querendo adquirir a mais, ou se você já tinha, você quer comprar mais do que você já tinha, entendeu? Em ambas essas pontas, comprador ou vendedor, eu tenho um cerne, eu tenho um pilar fundamental, que é o preço. Por quê? Porque o preço é importante. E de volta, se você é o comprador ou o vendedor, concorda comigo que você tem o poder de escolher aonde você gostaria de comprar, assim como o vendedor tem o direito de escolher aonde ele gostaria de vender? E dentro de um mundo globalizado, eu vou ter sim compradores em um monte de faixa de preços e também vou ter vendedores em um monte de faixa de preços. Ou seja, eu tenho infinidades de possibilidades tanto para compra quanto para venda. E agora que você já entendeu que as opções são simplesmente um contrato, conseguiu conectar que dentro de um contrato eu tenho todas essas vertentes que eu acabei de te apresentar? E se as opções são um contrato, elas também têm as mesmas vertentes. Mas lembre que dentro das opções eu só tenho dois tipos de contrato possíveis, as calls e as puts. Ou seja, não importa se você estiver dentro do contrato de call ou dentro do contrato de put, você poderá escolher o que você gostaria de fazer. Então vamos primeiro para o contrato das calls, o contrato das opções de compra. Mas lembra que nós estamos falando de contrato? Ou seja, o nome do meu contrato simplesmente é call, opções de compra, entendeu? De novo, eu vou repetir para você, o nome do meu contrato é call, opções de compra, mas ele continua sendo um contrato. E se ele é um contrato, eu posso ser o comprador ou o vendedor? Porque dentro de um contrato eu posso ou não ser o comprador ou o vendedor? Posso, né? E se eu posso escolher ser o comprador ou o vendedor, eu também posso escolher o preço? E se eu posso escolher o preço, eu também posso escolher a data de validade? E se eu posso escolher a data de validade, é óbvio que eu também posso escolher o que eu gostaria de comprar ou de vender. E agora vamos para um exemplo prático. Imagine que você decidiu de comprar um carro custando o valor de 100 mil reais. Ótimo, este é o preço do carro. 100 mil reais? E agora, conectando para dentro do universo das opções, o preço nós chamamos de strike. Anota aí para você nunca mais esquecer. Mas vamos voltar para o carro? O carro custando 100 mil reais. E imagine que, de repente, você ouviu dizer que o preço dos carros daqui a 6 meses vai estar nas alturas. Que os carros vão subir de preço por alguma razão, dentro do nosso exemplo aqui. Ótimo. O que você faz? Você já estava querendo comprar um carro, você decide ir a um vendedor e fala para ele o seguinte: olha só, eu quero comprar esse carro, mas eu quero comprar ele só daqui a um ano. Eu quero comprar ele só daqui um ano. Mas eu queria pagar o preço que ele está custando hoje. Eu gostaria de pagar 100 mil reais por ele daqui um ano. E o vendedor te diz o seguinte: ok, para fazer isso eu vou estar te cobrando 1.000 reais para garantir que lá daqui um ano você tem o direito de comprar esse carro por 100 mil reais. Ok? Ok, beleza. Você sai feliz e satisfeito e o vendedor também feliz e satisfeito. E dentro das duas partes que saíram felizes e
análises satisfeitas, você consegue enxergar que você, como comprador do carro, gastou R$1.000? Conseguiu, né? E o vendedor? O vendedor recebeu R$1.000. E recebeu R$1.000 para te vender o carro por R$100.000 daqui a um ano. E você gastou dinheiro para ter o direito de comprar o carro por R$100.000 daqui a um ano porque você acreditava que o valor desse carro estaria muito maior daqui a um ano. Ótimo. Esses eram os objetivos claros desse contrato que você acabou de firmar. E agora vamos para as possibilidades, para as probabilidades. E aí, cenários. Vamos colocar primeiro o cenário 1, um cenário positivo para você. Você estava certo. O seu carro subiu de valor mesmo. Subiu para R$120.000. R$120.000, mas você tem o direito de comprar esse carro por 100, pois você fez o contrato com o vendedor que poderia comprar ele a 100. Ou seja, você acertou a sua operação, você teve lucro na sua operação. E Cauê, coloca na tela para eles enxergarem bem certinho. Então, o valor atual do carro agora nesse cenário 1, R$120.000, mas você tinha o direito de comprar o carro a R$100.000. Ou seja, 120 menos 100 igual a R$20.000. Mas lembra que você gastou R$1.000 para estar garantindo essa posição, para estar garantindo a compra do carro a R$100.000. Ou seja, 20.000 menos R$1.000 que você gastou. E ótimo, você teve um lucro de R$19.000 dentro desse nosso exemplo. E olha só, parabéns, dentro dessa operação, correu tudo bem e deu tudo certo e você teve lucro dentro da operação, e isso foi uma compra de carro. Ou seja, você foi o comprador de um contrato de opção de compra. Simples assim. Perfeito. Mas esse foi o primeiro cenário. E o segundo cenário? O segundo cenário, você não estava certo. E concorda comigo que dentro de valores de carros, você não costuma ver carros se valorizarem ao passar dos meses? Concorda comigo? E sim, esse exemplo foi para que você consiga conectar que dentro de compras, você, além de estar gastando dinheiro, você precisa estar certo dentro da sua aposta. Por quê? Porque se você não estiver certo, você gastou dinheiro, lembra disso? E nesse exemplo, R$1.000. Mas vamos seguir com o exemplo do segundo cenário. Você estava errado e o seu carro não valorizou de valor. Ele não passou de R$100.000. Ele caiu de 100 para R$95.000. E ao término do seu contrato, é mais do que óbvio que você não iria exercer o seu direito de compra, porque o seu direito de compra estava em R$100.000. Mas por que você compraria um carro a R$100.000 agora, sendo que você poderia comprar ele no mercado por R$95.000? E vamos para o cenário 2 para você enxergar bonitinho de novo? Coloca na tela aí de volta, Cauê. Preço atual do carro, R$95.000. Preço que você firmou o seu contrato, R$100.000. E você encontra uma diferença negativa de R$5.000 de desvalorização, ou seja, o carro está custando R$95.000 hoje, mas você já tinha gasto R$1.000 para essa posição e esses R$1.000 já foram gastos mesmo e você não tem como recuperá-los. Dentro das opções, nós dizemos que ela virou pó, deixou de existir, não tem mais valor. É isso que significa o virar pó. Ou seja, se o carro está custando R$95.000 no mercado, por que eu exerceria o direito de compra a R$100.000? Não faz sentido. É muito melhor eu comprar ele a mercado a R$95.000. Você, como comprador, perdeu os R$1.000 que investiu, mas e o vendedor? O vendedor ganhou os R$1.000 de você lá no início da operação. Mas no cenário 1 eu saí na vantagem. Será mesmo? O vendedor já queria vender esse carro para você por R$100.000 no dia que ele aceitou fazer o contrato. E mesmo no exemplo 1, ele vendeu ou não vendeu o carro para você por R$100.000? Vendeu, né? Ou seja, estava dentro dos planos do vendedor vender aquele carro a R$100.000. Você é que teve um golpe de sorte de que o carro valorizou, subiu de valor e acabou embolsando um lucro fora do normal, digamos assim. Mas enfim, era só para você conseguir conectar esses dois exemplos e conseguir enxergar como funciona quando você está comprado dentro de uma opção. E agora que você já entendeu que nós temos prazo de validade, que nós temos como escolher o preço que você gostaria de vender ou comprar a sua opção, que você tem como escolher o que você gostaria de comprar ou vender e que você ainda poderia escolher o preço que você gostaria de executar essa sua operação, agora sim nós podemos seguir para o segundo exemplo, e o segundo exemplo vai ser no nosso segundo e último possível contrato de você operar as opções, as puts. E lembra que nós vamos de novo falar sobre contratos, porque a put é só o outro tipo de contrato que nós podemos utilizar dentro do universo das opções, e o nome desse contrato
são as opções de venda, as puts. E de novo, dentro desse contrato eu posso escolher se eu vou ser o comprador ou o vendedor. Eu vou escolher de novo o prazo de validade desse contrato e vou escolher de volta que preço eu gostaria de comprar ou de vender. Mas agora para as puts, nós vamos para o exemplo de uma casa, de um imóvel. E imagine você que você vai a uma imobiliária e fala o seguinte: olha só, tem uma casa na rua tal que eu gostaria de ter o direito de vender ela por 300 mil reais daqui um ano. E o vendedor vai lá, confere e enxerga que essa casa já vale hoje 320 mil reais e ele fala para você o seguinte: ok, eu emito o contrato sim que você pode ter o direito de vender essa casa por 300 mil reais daqui um ano, mas para isso eu cobro de você 5 mil reais. 5 mil reais por esse contrato, ok? E você fala para ele: ok, e por que será que você estaria cometendo essa insanidade? Pensa bem. Nós estamos falando de contratos imobiliários. Você costuma ver imóveis caírem de valor por aí? Normalmente eles têm uma tendência de sempre estar valorizando, não é verdade? Mas digamos que você soube de uma notícia de que esse local onde a casa está localizada é um local onde aconteceram alguns problemas, um local onde as pessoas estão invadindo, onde está tendo fatores e coisas acontecendo que estão depreciando o valor dos imóveis no local, e você, movido por esses acontecimentos, acha que o preço daquela casa iria cair daqui um ano, e sendo assim, você compra o direito de vender a casa por 300 mil reais, mas daqui um ano, e para isso você gastou 5 mil reais. Parabéns! Você acabou de comprar a sua put, porque a put são os contratos das opções de venda, ou seja, elas ganham valor, elas te darão lucro relacionadas com a queda do valor do que você decidiu de comprar no seu contrato. Já as calls, no exemplo do carro, você ganharia dinheiro com a alta do preço do que você decidiu de comprar no seu contrato, entendeu? Ótimo! Vamos para os cenários então? Você só tem 2 cenários possíveis de novo? E vamos de volta para o primeiro cenário, um cenário favorável a você. Você acertou a sua posição. Ou seja, você estava realmente certo. Tudo o que você ouviu falar realmente foi verdade e a casa caiu para 290 mil reais de preço, mas você tinha o direito de vendê-la por 300 mil reais, lembra? Ou seja, lucro de 10 mil reais nessa posição. Mas você tinha pago 5 mil reais para poder ter o direito de vender essa casa a 300 mil, ou seja, 10 menos 5, você encontra um lucro de 5 mil reais dentro dessa operação. Parabéns, você acertou a sua posição e teve lucro com a sua aposta e um lucro de 100%, entendeu? Dentro das opções, se você está comprado, este é um dos poderes das suas opções quando você compra, poder de alavancagem. Percebeu que você gastou 5 mil, mas recebeu 10, ou seja, você fez 100% de lucro, e eu nem preciso te dizer que dentro das ações, se você tivesse apenas comprado uma ação, agora transferindo para o mercado financeiro mesmo, a bolsa de valores, raramente você vê uma valorização de 100%. Ela pode acontecer, é provável, mas são raras. Dentro das opções, não é diferente não se iluda. Esse exemplo que eu estou te dando é simplesmente para você entender, às vezes com valores muito menores você consegue fazer 10, 20, 30, às vezes 1000%, mas isso são eventos esporádicos. E dentro desse exemplo que eu acabei de te dar, vamos para o segundo cenário? E que seria o mais provável, pois nós estamos falando de imóveis. Ou seja, passou um ano e você estava errado. O seu imóvel não está mais custando 320 mil reais como ele estava custando lá quando você propôs o contrato. Hoje ele subiu para 400 mil reais e você tinha o direito de vendê-lo a 300 mil. E por que é que você venderia algo a 300 mil reais sendo que hoje ele está custando 400 mil? Entendeu? Não faz sentido. Ou seja, de volta a sua opção virou pó e você gastou ou não gastou os 5 mil reais para ter fechado aquele contrato? Gastou. E o vendedor recebeu ou não recebeu os seus 5 mil reais? Recebeu. Entendeu a mecânica? Entendeu como funciona? E isso eu só te disse a respeito de contratos e você comprando as opções. E agora, dentro desse universo que você já conseguiu entender que nada mais são do que contratos, você consegue perceber que eu só tenho 2 contratos possíveis e super claros e definidos. Ou seja, as opções não têm nada de difíceis, elas são somente 2. As opções de call ou de put. E eu posso ser o comprador ou o vendedor da call e também posso
ser o comprador ou o vendedor da put? Por quê? Porque a call ou a put são apenas contratos e eu posso escolher onde eu gostaria de vender, por que preço eu gostaria de vender, qual a data de validade e escolho qual é o ativo que eu gostaria de vender, um carro, um imóvel, entendeu? E transportando para o nosso mercado financeiro, ações. Qual carro você gostaria de comprar ou vender? Qual ação você gostaria de comprar ou vender? E agora que nós transformamos o contrato para dentro de ações, eu tenho certeza que você só entraria neste universo de compra ou venda em bons ativos. Você gostaria de comprar qualquer carro? Ou você gostaria de comprar qualquer imóvel? Você iria gostar de vender algo que você não tem? Já imaginou chegar no dia de você ter que cumprir a sua obrigação e você não ter o que você prometeu que venderia? Você gostaria de comprar um carro ruim ou de repente vender um carro ruim e ter problemas futuros depois com essa venda que você escolheu fazer de maneira errada? Conseguiu transportar para a sua realidade do dia a dia? E aqui vai um dos principais pilares para você operar as opções. Só opere opções em bons ativos, em bons carros, em bons imóveis, em boas ações. Porque se você fizer isso, você irá estar operando com uma tranquilidade absurda. Você irá estar operando dentro de contratos que você tem domínio, contratos que você gostaria de executar, contratos que você sabe o que você está fazendo. E já que agora você sabe o que está fazendo, eu preciso te dizer que os nossos contratos de opções hoje têm inúmeros vencimentos. Hoje eu tenho opções que vencem todos os dias, eu tenho opções que vencem semanais e tenho opções que vencem mensalmente. E dentro de todas essas opções você pode escolher ser o comprador ou o vendedor e a mecânica, a ideia e o conceito são sempre os mesmos. Mas aqui dentro desse tutorial básico para você nunca mais deixar de operar as opções, eu vou dar ênfase nas opções mensais. Por quê? Porque elas são as que têm mais liquidez, elas são as mais negociadas e elas são as que vão te dar prazo, tempo para você enxergar o que está acontecendo com a sua operação e, principalmente, elas vão fazer com que você tenha fluxo de caixa mensal, entendeu? Então, dentro do nosso vídeo, nós seguiremos com as opções mensais. E dentro das opções mensais, dos nossos contratos mensais, você precisa saber que eles sempre vencerão na terceira sexta-feira de cada mês, ou seja, sempre a terceira sexta-feira de cada mês que se inicia é o vencimento do contrato das opções mensais. E esse dia é um dia importante, porque dependendo do que você fez, você precisa estar atento para executar o seu contrato antes do seu vencimento, não é verdade? E dito isso, dentro dos contratos de opções, você agora já está por dentro de que a gente estaria operando ações, e para eu operar as ações, eu preciso operar lotes padrões. E o que são lotes padrões? Lotes padrões são lotes de 100 ações. Ou seja, para você operar as opções dentro de ações, você precisa operar um mínimo de 100 opções, que significam exatamente você operar um lote padrão de ações. Ou seja, 100 opções significam 100 ações. E agora sim, que você já entendeu tudo sobre as compras e entendeu que as opções são apenas um contrato, eu quero fazer um resumo para você e, além do resumo, te inserir e te apresentar mais alguns requisitos e alguns itens importantes das opções. Você já conferiu comigo que o preço que você decidiu de vender ou comprar a sua opção, nós traduzimos ele com o nome de strike para dentro do universo das opções? Você já viu que nós podemos escolher o prazo de validade do seu contrato? E viu eu dizer que aqui nós daremos foco para as opções mensais? Você já viu que nós podemos escolher ser o comprador ou o vendedor? E que o comprador gasta dinheiro e precisa que a operação caminhe para o lado dele, senão ele não terá lucro nessa operação? Ou seja, é uma aposta. E além de tudo isso, você pode escolher o que você gostaria de estar negociando, ou seja, e agora que você já sabe o que é uma call e uma put, você também sabe dos dois cenários possíveis para você se estiver comprado, ou seja, dentro das calls, você precisa
precisa que o seu ativo suba de valor, assim como o seu carro subiu de valor para você ter o lucro. Dentro das puts, você precisa que o seu ativo caia de valor, assim como o seu imóvel, no nosso exemplo, tinha caído de valor para você ter lucro, porque se o contrário acontecer, você teria prejuízo. Ou seja, se o carro tivesse desvalorizado de valor, você perdeu dinheiro. Gastou, apostou e não teve nenhum lucro com isso. A mesma coisa dentro do imóvel. Se ele tivesse valorizado de valor, você teria gasto dinheiro e não teria tido nenhum lucro sobre essa posição. Perfeito. Agora, você já entendeu tudo sobre o que é uma call, uma put, que elas são simplesmente dois tipos de contratos e que se você estiver comprado, você estaria apostando dentro das puts na queda do valor ou nas calls na alta do valor do seu ativo, do seu carro, do seu imóvel, na sua ação. Mas se isso é uma aposta e se isso é uma maneira mais de perder dinheiro do que ganhar, por que é que as pessoas então compram opções? Por inúmeros motivos. E um deles foi o que eu já citei alguns minutos atrás no vídeo, porque é uma maneira de multiplicação. Se você acertar a sua posição, dentro do exemplo da casa, você fez 100% de lucro. Mas e dentro do exemplo do carro? Você fez 19 vezes o que você tinha investido? Lembra? Mas não se iluda, isso não é comum e nem recorrente dentro do universo das opções, porque você lembra que para você ter ganho dinheiro, o seu carro teria que subir de valor? E mais uma vez, você costuma ver carros subirem de valor por aí com o passar do tempo? E lembra que dentro das puts do nosso exemplo, você só teria feito o seu 100% se o seu imóvel, a casa, tivesse caído de valor? E você não costuma ver por aí imóveis desvalorizando? Entendeu que os exemplos não foram aleatórios? Foram de propósito? Para você enxergar que o universo das compras não vai ser favorável para você não. Muito pelo contrário, ele vai ser sempre uma aposta. Mas ok, dito tudo isso, agora vamos para o lado do vendedor? Por quê? Porque você poderia ser o vendedor ou não poderia ser do seu contrato? Poderia. E é dentro do lado dos vendedores que eu gostaria muito que você ficasse. Por quê? Porque dentro dos vendedores, nós estamos no time de quem sabe o que está fazendo. De novo, lembra do exemplo do carro? Você acha mesmo que o vendedor do carro não queria vender o carro a 100 mil reais para aquela pessoa? E não importa se o carro subiu ou não de valor, pode ter certeza que ele já fez uma boa compra daquele automóvel e que o preço a 100 mil reais ele já está com lucro e recebeu mais R$ 1.000 por isso, apenas para vender o carro onde ele já gostaria de vender, entendeu? Porque lembra, a gente só está falando de um contrato. A mesma coisa, o vendedor do imóvel, quando ele fecha que aceitaria vender por 300 mil reais, é porque ele já tem lucro sobre esse preço e ele recebeu mais 5 mil reais por isso. Ou seja, para ele está tudo bem. Já era algo planejado por ele e aceitado por ele. E é isso que eu quero trazer para você. Quando você é um vendedor, você sabe exatamente o que você quer da sua estratégia, você sabe exatamente o que você gostaria de realizar com o que você está fazendo. E além de tudo isso, você recebe dinheiro por isso. E se os vendedores sabem o que estão fazendo, por que você escolheria ser o lado dos compradores, que estariam apostando, gastando dinheiro? É isso que eu quero que você fique pensativo. Mas agora que você viu eu falando dentro de valores que estão dentro do dinheiro, fora do dinheiro ou no dinheiro, como assim, Wesley? Não entendi. Imagina, a casa valia 320 mil reais, mas você comprou o direito a 300 mil reais. Lembra do carro? O carro estava valendo 120 mil reais, mas você comprou o direito a 100 mil reais. Ou seja, consegue conectar dentro do exemplo do carro? O carro vale 120 mil reais, mas você comprou o direito de ter o carro a 100 mil. Ou seja, esse valor de 100 mil reais pertence ou não pertence aos 120 mil reais que ele já vale? Imagine uma nota de 100 reais na sua mão. Você tem 100 reais. 50 reais fazem parte dos 100 ou não fazem? Fazem, né? No exemplo do carro, 120 mil reais, 100 mil reais já faz parte ou não faz parte dos 120 mil que o carro já vale hoje? Faz, não é verdade? Ou seja, aqui eu consigo inserir mais uma sigla das opções, que também é importante e que você também vai ver muito por aí. A sigla ITM, do inglês in the money, ou seja, dentro do dinheiro. Mas olha como é super simples e fácil. O carro vale 120 mil reais e você comprou o dinheiro a 100 mil reais. 100 mil está dentro ou não está dentro dos 120 mil reais? Está dentro do dinheiro. E isso seria você ter uma opção dentro do dinheiro, uma opção ITM, entendeu? Mas e se você tivesse comprado o direito a 120 mil reais, com o carro valendo 120 mil reais? Lembra que no dia que você fez o contrato, ainda no nosso exemplo dentro do vídeo, você tinha comprado o direito a 100 mil reais e o carro estava custando 100 mil reais? Naquela época, você teria comprado uma opção ATM.
ATM, do inglês at the money, ou seja, no dinheiro. E de novo, fácil, não é verdade? Muito fácil. Por quê? Porque está ou não está custando exatamente o valor que o carro estaria custando hoje? Sim. Ou seja, ATM no dinheiro. E aí você já tem a segunda sigla, que também é muito utilizada dentro do universo das opções, o at the money, o ATM. Beleza. E dentro dessas novas siglas que eu estou te apresentando, nós teríamos ainda uma terceira, a OTM, Out of Money, ou seja, fora do dinheiro. E de novo, com o fora do dinheiro, você pode correlacionar ela exatamente com o nome fora mesmo, ou seja, expectativa. E no exemplo do carro, aonde estaria o fora do dinheiro? Imagina o exemplo lá quando você foi propor o contrato de compra para o vendedor, o carro estava a 100 mil reais, mas imagina que você não tivesse proposto de comprar ele a 100 mil reais, você tivesse proposto ao vendedor de comprar o carro a 110 mil reais, ou seja, 10 mil reais acima do valor que ele estaria valendo hoje. Você estaria comprando um contrato fora do dinheiro, você estaria comprando uma opção fora do dinheiro. Por quê? Porque o carro valia e estaria valendo 100 mil reais, mas você estaria apostando, comprando o direito de ter ele a 110 mil reais, ou seja, uma super aposta. E para você ter qualquer lucro com essa sua posição, o carro teria que passar dos 110 mil reais. Para você conseguir ter qualquer lucro dentro desse contrato, caso essa fosse a sua escolha, entendeu? Então, fora do dinheiro, expectativa, longe da onde o preço está agora. E no dinheiro, exatamente o valor que a sua ação, o seu carro ou o seu imóvel estaria valendo hoje. Mas isso dentro do universo das calls. E aonde estariam essas siglas dentro do universo das puts? Nas puts ficaria exatamente na mesma maneira o ATM, ou seja, no dinheiro, é exatamente no dinheiro como está custando mesmo. E o fora do dinheiro estaria na sua expectativa e as puts valorizam com a queda de valor, não é verdade? Então, onde está a expectativa? Para onde teria que ir o valor dentro do universo dos contratos de put para que fosse uma expectativa? Os valores teriam que cair, ir para baixo? Ou seja, dentro do exemplo da casa que custava 320 mil reais e você foi lá e propôs à imobiliária que gostaria de comprar o direito de vender a casa a 300 mil reais, você teria comprado uma opção de put fora do dinheiro. Por quê? Porque a casa valia 320 mil reais, mas você comprou o direito de vender ela a 300 mil, ou seja, 20 mil reais abaixo, 20 mil reais fora do dinheiro, entendeu? Simples também. 320 mil reais seria no dinheiro, 300 mil reais fora do dinheiro. E aonde estaria o dentro do dinheiro? 321, 322, 323, 24 e assim por diante, entendeu? Então agora, recapitulando, olha só o tanto de coisas que você já aprendeu dentro de um único vídeo. Data de validade, strike, você pode ser o comprador, você pode ser o vendedor, at the money, in the money, out of money, e ainda que os compradores gastam dinheiro enquanto os vendedores recebem dinheiro por suas posições. E o principal de tudo até agora, que você só pode vender o que você tem e que você deveria operar ou deveria entrar em contratos de ativos que você gostaria de ter. Por quê? Porque aí as negociações serão sempre muito mais favoráveis para você. E agora que eu já sei que você entendeu quase tudo sobre as opções e já está sabendo tudo mesmo sobre as compras, e eu iniciei a falar um pouquinho sobre as vendas e daí então sobre as siglas importantes, vamos completar as vendas para você entender e poder ter um racional muito melhor para operar as suas opções. Eu nem preciso te dizer que você já percebeu com os exemplos de comprador e vendedor que o vendedor recebe dinheiro e não está apostando. Ele sabe o que está fazendo. E já que ele sabe o que está fazendo, por que você decidiria de ser um comprador? De novo, essa pergunta para você dentro do vídeo. Mas de volta, super importante, para você poder vender qualquer coisa, você precisa tê-la. E partindo desse princípio, vamos para o contrato das calls, o contrato das opções de compra. E agora sim, não vamos para o exemplo do carro, vamos para o exemplo de um ativo, para o exemplo de uma ação. Se você decidisse de vender uma call, significa que você, óbvio, teria as ações desse ativo, lembra? Porque você não pode vender o que você não tem. Agora, se você tem as ações, fala para mim, de verdade. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar sobre isso. Se você fosse vender uma ação, onde você venderia a ação que você já comprou? Como você gostaria de fazer essa venda? Porque lembra
que dentro das opções, dentro dos nossos contratos, você pode escolher a data de vencimento, o preço que você gostaria de vender e em qual ativo você gostaria de vender. Ou seja, o poder da venda dos vendedores está sempre nas mãos deles mesmos, o tempo todo. E dentro disso é mais do que óbvio que você escolheria vender a sua ação, caso isso fosse a sua vontade, acima do preço que você já comprou, não é verdade? E isso, com certeza, seria mais do que necessário e mais do que óbvio. Por quê? Porque assim você sairia da sua ação com rentabilidade e valorização. Por quê? Se você está vendendo, significa que você aceitaria sair da sua ação através das opções, mas com rentabilidade e valorização. Enxergou o poder disso para a sua vida, para suas estratégias dentro do universo das opções? Você comprar uma ação e sair dela com rentabilidade e valorização? É isso que uma venda de call pode te proporcionar? Mas eu sei que você, se me acompanha por aqui, está com certeza formando carteira, está com certeza criando patrimônio e está provavelmente formando uma carteira da qual você não quer sair das suas ações? E se este é o seu caso, conseguiu conectar que uma venda de call talvez não seja tão interessante para você? Porque quando você faz uma venda de call, significa que você aceitaria sim sair da sua ação com rentabilidade e valorização. E se esse não é o seu objetivo, você deveria então fazer a venda do nosso contrato de put? E por que vender uma put? Porque se você não gostaria de sair da sua ação, por que você venderia uma call? Pois é isso que você estaria dizendo com a venda do seu contrato de compra, mas ao vender a sua put, você está dizendo exatamente o contrário. Quando você vende o seu contrato de venda, e agora eu posso falar desse jeito porque eu sei que você já está me entendendo, que as puts são apenas um contrato e você pode vender o contrato de venda. E quando você decide de fazer isso, você está dizendo para o mercado financeiro que você gostaria de ser pago para comprar a sua ação preferida, e é literalmente isso que acontece quando você decide executar a venda desse contrato. Mas lembre, de novo, para as calls você tinha que ter as suas ações, porque você não pode vender o que você não tem. E dentro das puts você está dizendo que você gostaria de ser pago para comprar a sua ação, ou seja, você teria que ter o dinheiro suficiente para comprar as ações que você está dizendo que compraria através da sua venda do contrato de put dentro da sua corretora. Ou seja, o dinheiro tem que estar lá disponível, porque mais uma vez, você não pode dizer que faria algo que você não irá cumprir. E conseguiu entender e conectar o quanto isso é lindo? Em um dos contratos, você diz que aceita sair com rentabilidade e valorização, recebendo muito dinheiro por isso. No outro, você diz que aceita ser pago para comprar a sua ação preferida, recebendo muito dinheiro por isso. E em ambos os contratos, você recebe dinheiro, operações a crédito, em que você determinou, escolheu o prazo de validade, o preço que você gostaria e o ativo que você gostaria de realizar essas operações. E eu nem preciso te dizer que isso é fantástico, não é verdade? E deste guia básico que eu estou passando para você, eu digo que você deveria ainda inserir mais um critério para a escolha das ações, para a escolha dos seus carros, para a escolha dos seus imóveis para ter na sua carteira. Ações que possam pagar dividendos, porque você já imaginou que se você não optar pelas compras, optar somente pelas vendas e ter ações na sua carteira que te pagam dividendos, e você fazendo a venda dos contratos de opções, você receberia mais dinheiro, ou seja, multiplicaria os dividendos? E se você saísse delas com rentabilidade e valorização, você sairia com uma supervalorização das suas ações? Mas se você optasse pelo outro lado e ser pago para comprar a sua ação preferida, você já teria as ações e estaria recebendo mais dinheiro para comprar mais ainda das suas ações? E aí, meu querido, aí eu te digo que você tem todas as ferramentas agora disponíveis na sua mão. Um guia didático, prático, fácil, longo, é verdade, porque você precisa estudar e precisa entender para poder estar operando as opções. E se for preciso, reassiste de novo todo esse tutorial. E não só ele, mas também o primeiro vídeo do canal. Cauezão, coloca na tela o primeiro vídeo do canal para que eles possam consumir esse conteúdo também. Porque dentro desses 2 tutoriais, você vai ter com certeza como você deveria conhecer, no mínimo, o que você deveria para entrar de cabeça nesse universo das opções. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria te inserir mais um conceito das opções: volatilidade implícita. E não fica preocupado não, eu vou traduzir ela para você também de maneira simples. E para mim, volatilidade pode ser traduzida como risco.
o risco do seu ativo, o risco do seu carro, o risco do seu imóvel, o risco do quê? O risco da oscilação de preço do seu carro, do seu imóvel, do seu ativo, entendeu? Ou seja, se eu tenho uma volatilidade alta, significa que o risco de movimentação do preço dessa ação do meu carro, do meu imóvel, ele é alto, ou seja, pode movimentar muito de preço. Se o risco é baixo, a volatilidade é baixa e significa que esse ativo, que esse carro, que esse imóvel irá movimentar pouco de preço. E por que isso é importante dentro das opções? Porque volatilidade alta, risco alto, paga bons prêmios. E o que é o prêmio? O prêmio é o que você recebe quando você vende a sua opção. E quando você está vendendo, a sensação é maravilhosa porque você está recebendo dinheiro, mas ao mesmo tempo que essa sensação é maravilhosa, ela também pode ser gananciosa. E é por isso que eu estou inserindo a volatilidade e o prêmio por último dentro do vídeo, porque você não pode fazer bobagem aí não. Volatilidade alta, acabei de te traduzir como risco alto, e você vai ter inúmeras ações por aí que operam opções com volatilidade altíssima, com risco alto, ou seja, provavelmente são ações que você não teria em carteira, que você não carregaria para o futuro. E por que você operaria dentro dessas ações? Simplesmente porque elas estão pagando bons prêmios? Porque elas estão te pagando bem? Mas você lembra do pilar fundamental para você operar as opções? Só opere opções em ações, em ativos que você teria na sua carteira. Ou seja, volatilidade implícita, risco alto, só seria interessante se você enxergar ela elevada dentro de uma ação que você gostaria de ter em carteira. Aí sim, aí você será muito bem pago para fazer as suas vendas, mas dentro de um ativo que você gostaria de ter contigo para o resto da sua vida. Então, volatilidade traduzida de maneira super simples para você nunca mais esquecer. Enxergou volatilidade alta? É um ativo bom? Ótimo, você será muito bem pago para executar suas estratégias de opções nas vendas e receberá muito dinheiro. Mas o contrário também é verdadeiro. Caso você opte pelas compras, pagará mais caro. Mas não caia na bobagem não, de deixar a ganância te consumir por aí e você acabar operando ações que você não carregaria para o seu futuro. Isso lá para frente pode te custar meses, anos de bons trabalhos, de bons recebimentos, de boas rentabilidades, se você não tiver disciplina por aí. E os prêmios, agora que você já sabe o que eles são, ou seja, o dinheiro que você coleta, recebe do mercado para estar fazendo as suas vendas de opções, porque é óbvio que você já percebeu que os compradores gastam dinheiro e você não seria um comprador, você deve optar por ser um vendedor e receber dinheiro. Por quê? Porque esse prêmio não é qualquer prêmio não. Na maioria das vezes você vai receber mais do que 2% de prêmio, e isso, na maioria das vezes, é muito maior do que a sua ação pagaria de dividendos para você por mês. E você já imaginou o poder de tudo isso se você utilizar todos esses prêmios para estar reinvestindo dentro da sua própria carteira, para estar reacumulando, para estar criando a sua máquina de dividendos, para estar antecipando a sua aposentadoria ou a sua liberdade financeira? E sim, são com essas perguntas que eu gostaria de terminar esse vídeo, esse tutorial básico sobre as opções. Básico que eu sei que não foi tão básico assim não, que é um conteúdo extenso, longo, talvez até cansativo, mas eu tenho certeza que se você consumir esse conteúdo, reassistir e assistir, você entenderá tudo o que você precisa de conceitos básicos para operar as opções. Chegou comigo até aqui? É seu momento, deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Insta. E um último recado, você sabia que dá para se tornar membro do canal? E os membros sabem de tudo isso de cor e salteado e ainda têm o poder de escolher uma live mensal para debater junto comigo, além de ter uma comunidade exclusiva para tirar as dúvidas. Se for da sua vontade, eu te encontro na comunidade. Te encontro nos comentários, quero saber de você. E aí, o que você achou desse guia completaço sobre as opções? Gostou? Eu espero que sim. Um abraço e até a próxima.